A crise financeira de 2008 não nasceu no Brasil, mas atravessou oceanos, sistemas bancários e discursos otimistas até atingir o país com força suficiente para mudar a forma como investidores brasileiros enxergavam risco, crescimento e estabilidade. Para entender seu impacto real, é necessário voltar alguns anos antes, ao coração do sistema financeiro global, onde a crise começou silenciosa, técnica e aparentemente distante da vida cotidiana. No início dos anos 2000, os Estados Unidos viviam um período de crédito abundante, juros baixos e forte incentivo ao consumo. O mercado imobiliário tornou-se o principal motor desse crescimento. Bancos passaram a conceder financiamentos imobiliários a clientes com baixa capacidade de pagamento, os chamados empréstimos subprime. A lógica era simples e perigosa. Os imóveis continuariam se valorizando, o risco seria diluído e os lucros seriam constantes. Esses empréstimos eram empacotados em produtos financeiros complexos, vendidos para bancos, fundos de investimento e instituições ao redor do mundo, muitas vezes com classificação de risco elevada, apesar de sua fragilidade estrutural. Quando os juros começaram a subir e os inadimplentes aumentaram, a engrenagem travou. Os preços dos imóveis caíram, os títulos lastreados nesses financiamentos perderam valor rapidamente e a confiança evaporou. Em setembro de 2008, a quebra do banco Lehman Brothers simbolizou o colapso do sistema financeiro global. O que antes parecia um problema localizado tornou-se uma crise sistêmica, afetando crédito, comércio, investimentos e crescimento econômico em escala mundial. O Brasil, naquele momento, vivia uma fase de otimismo. O país havia atravessado os anos anteriores com crescimento consistente, inflação relativamente controlada, reservas internacionais robustas e uma percepção positiva dos mercados internacionais. O discurso predominante era o de que o Brasil estava blindado contra a crise. No entanto, essa blindagem era parcial e temporária. O sistema financeiro brasileiro era mais regulado e menos exposto a ativos tóxicos, mas a economia real e os mercados de capitais não estavam imunes ao choque global. A primeira reação veio pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo sofreu quedas abruptas e violentas. Em 2008, o Ibovespa acumulou uma queda superior a 40%, uma das maiores de sua história até então. Investidores que haviam ingressado recentemente no mercado, atraídos pelo ciclo de alta anterior, viram seu patrimônio encolher em poucos meses. A volatilidade aumentou drasticamente e o medo passou a ditar decisões. O câmbio foi outro canal de transmissão da crise. O real, que vinha se valorizando nos anos anteriores, sofreu uma desvalorização rápida frente ao dólar. Investidores estrangeiros retiraram recursos do país em busca de liquidez e segurança, provocando fuga de capitais. Empresas brasileiras endividadas em moeda estrangeira enfrentaram dificuldades inesperadas, especialmente aquelas que haviam feito operações de hedge cambial mal estruturadas ou excessivamente alavancadas. Algumas dessas empresas registraram prejuízos bilionários, o que agravou ainda mais a percepção de risco no mercado. Para o investidor brasileiro, a crise de 2008 foi um choque de realidade. Muitos acreditavam que a diversificação internacional e a globalização eram sinônimos automáticos de proteção. O que se viu foi o oposto. A interconexão dos mercados fez com que o problema se espalhasse com rapidez inédita. Fundos de investimento sofreram resgates em massa, títulos privados perderam liquidez e até investimentos considerados conservadores passaram a ser questionados. O mercado de crédito interno também sentiu os efeitos. Bancos reduziram a concessão de empréstimos, empresas postergaram investimentos e consumidores retraíram gastos. Embora o sistema bancário brasileiro não tenha quebrado, o custo do crédito aumentou e a seletividade cresceu. Pequenas e médias empresas foram particularmente afetadas, pois dependiam mais do financiamento para manter operações e expandir atividades. O governo brasileiro respondeu com uma combinação de medidas monetárias e fiscais. Houve redução de impostos em setores estratégicos, estímulo ao crédito por meio de bancos públicos e políticas anticíclicas para sustentar a demanda interna. Essas ações ajudaram a amortecer os efeitos mais severos da crise, especialmente quando comparado a economias que enfrentaram recessões profundas e prolongadas. Ainda assim, o impacto sobre investidores já estava dado.
O sentimento de segurança havia sido substituído por cautela, e a noção de risco sistêmico passou a fazer parte do vocabulário comum. Para quem investia em ações, 2008 deixou marcas profundas. Muitos aprenderam, de forma dolorosa, que ciclos de alta não são eternos e que o mercado pode mudar de direção de forma abrupta. Estratégias baseadas apenas em crescimento contínuo mostraram-se frágeis. A importância da gestão de risco, da diversificação real e da análise fundamentalista ganhou espaço após o choque. No mercado de renda fixa, a percepção de segurança também foi revisada. Embora títulos públicos tenham se mostrado mais resilientes, o prêmio de risco exigido pelos investidores aumentou. Títulos privados passaram a ser avaliados com maior rigor e a confiança cega em rates de crédito foi substituída por análises mais criteriosas. A crise de 2008 não foi apenas um evento econômico, foi um divisor de águas psicológico. Investidores brasileiros passaram a entender que o Brasil, embora com características próprias, fazia parte de um sistema global sujeito a choques externos. A ideia de isolamento econômico perdeu força e a necessidade de preparo para cenários adversos tornou-se evidente. Ao final de 2009, o Brasil iniciou um processo de recuperação relativamente rápido, impulsionado pelo consumo interno e pelo crescimento de países emergentes. Muitos investidores recuperaram parte das perdas ao longo dos anos seguintes. No entanto, a memória da crise permaneceu. Ela moldou decisões, influenciou regulações e redefiniu a relação entre risco e retorno no imaginário do investidor brasileiro. Essa primeira parte da história mostra como a crise de 2008 chegou ao Brasil, abalou mercados e mudou comportamentos. Na parte 2, avançaremos para os desdobramentos pós-crise, as lições deixadas aos investidores brasileiros e a evolução do cenário econômico nos anos seguintes, preparando o terreno para a comparação com a situação financeira atual do país e o governo que está no poder. Parte 2, o depois da tempestade, recuperação, ilusões e lições para investidores. Após o choque inicial de 2008, o Brasil entrou em uma fase que muitos chamaram de recuperação exemplar, mas que, com o passar do tempo, revelou contradições profundas. Em 2009, enquanto diversas economias desenvolvidas ainda enfrentavam recessões severas, o Brasil conseguiu retomar o crescimento relativamente rápido, sustentado por políticas de estímulo, expansão do crédito público e fortalecimento do mercado interno. Esse movimento deu a impressão de que o país havia não apenas resistido à crise, mas saído dela fortalecido, o que influenciou diretamente o comportamento dos investidores nos anos seguintes. O governo adotou uma postura claramente anticíclica. Houve redução de impostos em setores estratégicos, como automóveis e eletrodomésticos, aumento do crédito via bancos públicos e expansão dos gastos para manter o nível de atividade econômica. Essas medidas funcionaram no curto prazo. O PIB voltou a crescer, o desemprego caiu e o consumo das famílias foi estimulado. Para muitos investidores, especialmente os menos experientes, isso reforçou a ideia de que o Brasil havia encontrado uma fórmula quase imune às crises globais. No mercado financeiro, a recuperação da bolsa foi expressiva. Após as quedas históricas de 2008, o Ibovespa passou por um forte movimento de alta nos anos seguintes. Investidores que conseguiram manter posições ou entrar no mercado nos momentos de maior pessimismo obtiveram retornos significativos. Esse período ajudou a consolidar uma nova geração de investidores, mais confiante, em alguns casos, excessivamente otimista. A memória da dor recente começou a ser substituída por uma sensação de oportunidade permanente. Entretanto, essa recuperação tinha bases que mereciam atenção. Grande parte do crescimento foi sustentada por estímulos temporários e pelo boom das commodities, impulsionado pela forte demanda da China e de outros países emergentes. O Brasil se beneficiou de termos de troca favoráveis, exportando matérias-primas a preços elevados. Para investidores, empresas ligadas a commodities, infraestrutura e consumo interno tornaram-se protagonistas das carteiras. A percepção de risco diminuiu e a busca por retorno voltou a crescer. No campo da renda fixa, o cenário também foi favorável por um período. Juros elevados em termos internacionais atraíram capital estrangeiro, fortalecendo o mercado de títulos públicos e privados.
Investidores encontravam oportunidades interessantes em papéis de crédito, muitas vezes sem avaliar profundamente os riscos de longo prazo. A lição de 2008 sobre liquidez e risco sistêmico começou a se diluir diante de um ambiente aparentemente controlado. Com o passar do tempo, porém, começaram a surgir sinais de desequilíbrio. O aumento dos gastos públicos sem contrapartidas estruturais, a expansão do crédito de forma pouco criteriosa e a dependência excessiva do consumo interno começaram a pressionar as contas públicas. A inflação passou a exigir atenção, e a confiança dos investidores começou a oscilar. Ainda assim, muitos preferiram ignorar esses sinais, confiando que o crescimento sustentaria tudo. Para o investidor brasileiro mais atento, esse período foi de aprendizado silencioso. A crise de 2008 havia ensinado que choques externos podem acontecer de forma abrupta, mas o pós-crise mostrou que decisões internas também podem construir vulnerabilidades ao longo do tempo. A noção de que políticas de curto prazo resolvem problemas estruturais começou a ser questionada por quem observava com mais cuidado os fundamentos econômicos. Outro legado importante foi o amadurecimento do debate sobre educação financeira e diversificação. Muitos investidores que sofreram perdas em 2008 passaram a buscar maior equilíbrio entre classes de ativos, incluindo renda fixa, ações, investimentos internacionais e instrumentos de proteção. A ideia de concentrar todo o patrimônio em um único tipo de investimento passou a ser vista como arriscada. Ainda que essa mudança não tenha sido uniforme, ela marcou um avanço em relação ao período pré-crise. As empresas brasileiras também aprenderam lições duras. A gestão de risco cambial ganhou relevância, e operações excessivamente alavancadas passaram a ser vistas com mais cautela. Investidores passaram a analisar balanços com mais rigor, buscando entender a exposição a variáveis externas e a sustentabilidade dos resultados. A crise ensinou que lucro sem qualidade pode desaparecer rapidamente. No entanto, à medida que os anos avançaram e a crise global se afastou no tempo, parte dessas lições começou a ser esquecida. O ambiente de crédito farto, a expansão do Estado e o otimismo com o papel do Brasil no cenário internacional criaram uma sensação de segurança que não se sustentaria indefinidamente. Para investidores, esse foi um período de escolhas decisivas, entre manter a disciplina aprendida com a crise ou se deixar levar novamente pelo excesso de confiança. A partir da metade da década seguinte, o país enfrentaria novos desafios, desta vez mais ligados a questões internas do que a choques externos. A combinação de desequilíbrios fiscais, queda de confiança e mudanças no cenário global colocaria à prova tudo o que havia sido aprendido desde 2008. Para quem investia, ficaria claro que a crise financeira não havia sido apenas um evento isolado, mas o início de um ciclo mais longo de ajustes, erros, correções e amadurecimento. Assim, o período pós-crise de 2008 no Brasil pode ser visto como uma fase de recuperação rápida, seguida por uma construção gradual de fragilidades. Para os investidores, foi um laboratório real, onde se testaram estratégias, crenças e limites. Alguns saíram mais preparados, outros repetiram erros antigos sob novas justificativas. O que ficou, de forma definitiva, foi a certeza de que estabilidade econômica não é permanente e que decisões políticas e econômicas têm impacto direto sobre o ambiente de investimentos. Na parte 3, avançaremos para a análise da situação financeira atual do Brasil, examinando o contexto econômico recente, o papel do governo que está no poder, as diferenças e semelhanças em relação a 2008 e o que isso significa, na prática, para investidores hoje. Ao observar o Brasil atual, é impossível não perceber que o país carrega cicatrizes acumuladas de crises passadas, sendo a de 2008 uma das mais pedagógicas. Diferentemente daquele período, quando o problema veio de fora para dentro, a situação financeira contemporânea do Brasil é marcada por uma combinação mais complexa de fatores internos e externos, em um mundo que também mudou profundamente desde então. Para o investidor, compreender essas diferenças é essencial para não cometer erros de leitura que o passado já ensinou a evitar. Em 2008, o Brasil enfrentava a crise global partindo de uma posição relativamente confortável. As contas públicas estavam mais organizadas, a dívida era considerada sustentável, as reservas internacionais eram robustas e havia confiança no arcabouço macroeconômico construído nos anos anteriores.
O governo da época pôde adotar políticas anticíclicas com espaço fiscal e credibilidade suficiente para que o mercado acreditasse em uma recuperação rápida. O choque foi forte, mas o ponto de partida era sólido. No cenário atual, o contexto é distinto. O Brasil convive com desafios fiscais mais evidentes, uma dívida pública elevada e uma necessidade constante de sinalização de responsabilidade para manter a confiança de investidores domésticos e estrangeiros. O governo que está no poder hoje opera em um ambiente de maior polarização política, menor margem de manobra fiscal e vigilância permanente do mercado quanto à sustentabilidade das políticas econômicas adotadas. Isso não significa ausência de instrumentos de ação, mas sim limites mais claros. Para o investidor, a principal diferença em relação a 2008 está na origem do risco percebido. Na crise financeira global, o risco era sistêmico e externo, e o Brasil era visto como parte da solução entre os emergentes. Hoje, grande parte da percepção de risco está ligada à condução interna da política fiscal, à credibilidade das regras econômicas e à previsibilidade das decisões do governo. O investidor atual observa menos o colapso de bancos internacionais e mais a coerência entre discurso, prática e números. Outro ponto central de comparação é o papel da política monetária. Em 2008 e nos anos seguintes, o Brasil utilizou juros elevados como ferramenta de controle inflacionário e atração de capital, ao mesmo tempo em que expandia o crédito público. No presente, a política monetária continua sendo um eixo fundamental, mas enfrenta um ambiente global mais restritivo, com juros altos em economias desenvolvidas e competição maior por capital internacional. Isso reduz o espaço para erros e exige coordenação mais fina entre política fiscal e monetária. A inflação também assume papéis diferentes nos dois períodos. Em 2008, o risco inflacionário existia, mas era secundário diante do colapso da atividade global. Hoje, a inflação é um elemento central da equação, tanto para o governo quanto para investidores. A memória recente de choques inflacionários faz com que qualquer sinal de descontrole seja rapidamente precificado nos ativos financeiros. Para quem investe, isso significa maior sensibilidade dos mercados a declarações, propostas e mudanças de rumo. No mercado de capitais, o comportamento dos investidores também mudou. Em 2008, o investidor pessoa física ainda tinha participação limitada na Bolsa Brasileira. Atualmente, milhões de brasileiros investem diretamente em ações, fundos imobiliários, renda fixa e produtos estruturados. Isso torna o mercado mais profundo, mas também mais reativo ao noticiário político e econômico. Movimentos que antes eram absorvidos por investidores institucionais hoje se amplificam pelo comportamento coletivo. Ao comparar os impactos sobre investidores, a diferença é clara. Em 2008, o prejuízo veio de forma abrupta, concentrada e rápida, provocando perdas severas em um curto espaço de tempo. No cenário atual, o risco tende a ser mais difuso, distribuído ao longo do tempo, manifestando-se por meio de volatilidade persistente, prêmios de risco elevados e retornos mais desafiadores. Não se trata necessariamente de um colapso, mas de um ambiente que exige paciência, estratégia e leitura constante. O governo atual enfrenta o desafio de conciliar demandas sociais legítimas com a necessidade de manter equilíbrio fiscal e previsibilidade. Para o investidor, isso se traduz na observação atenta de regras, como arcabouços fiscais, metas e compromissos de longo prazo. Em 2008, a confiança vinha do histórico recente. Hoje, ela precisa ser renovada continuamente. O mercado não reage apenas a resultados, mas à percepção de trajetória. Há também uma diferença importante no cenário internacional. Em 2008, o mundo buscava recuperação conjunta, com estímulos monetários e fiscais coordenados. Hoje, o ambiente global é fragmentado, com tensões geopolíticas, desaceleração em algumas economias centrais e mudanças estruturais no comércio e nas cadeias produtivas. Apesar das diferenças, existem semelhanças que merecem atenção. Assim como em 2008, o investidor que ignora riscos, confia excessivamente em narrativas otimistas e despreza fundamentos tende a sofrer mais. A história mostra que ciclos econômicos mudam, governos passam, mas os efeitos das decisões permanecem nos balanços e nos patrimônios.
A crise de 2008 ensinou isso de forma brutal, e o presente reforça a lição de maneira mais lenta, porém contínua. Em síntese, comparar 2008 com o Brasil atual não é dizer que o país vive a mesma crise, mas entender que os desafios mudaram de forma. Antes, o problema era sobreviver a um choque externo inesperado. Hoje, o desafio é navegar em um ambiente de incerteza estrutural, onde escolhas internas têm peso tão grande quanto fatores globais. Para investidores, a principal herança de 2008 permanece válida: diversificação, gestão de risco, análise crítica e desconfiança saudável de soluções fáceis. Ao olhar para a crise financeira de 2008 e compará-la com a situação atual do Brasil, o que mais se destaca não são apenas os números, os gráficos ou os governos, mas o comportamento humano diante do risco, da incerteza e da promessa de prosperidade. A história econômica se repete menos pelos fatos e mais pelas reações. E é exatamente nesse ponto que a crise de 2008 continua sendo uma das maiores escolas para investidores brasileiros. A primeira grande lição deixada por 2008 é que estabilidade não é permanente. Antes da crise, o discurso dominante era de crescimento contínuo, crédito abundante e valorização quase automática dos ativos. Muitos investidores acreditavam que os ciclos haviam sido domados. Quando o sistema colapsou, ficou claro que mercados não obedecem narrativas, mas fundamentos. Essa mesma armadilha aparece no presente sempre que se tenta vender a ideia de soluções rápidas ou crescimento sem custo. Para o investidor atual, a vigilância precisa ser constante. A segunda lição é que diversificação real não é retórica, é sobrevivência. Em 2008, muitos investidores acreditavam estar diversificados quando, na prática, estavam expostos ao mesmo risco sistêmico por caminhos diferentes. A crise mostrou que ativos podem se mover juntos em momentos extremos. No Brasil atual, essa lição continua válida. Diversificar não é apenas ter vários ativos, mas entender como eles reagem a diferentes cenários econômicos, políticos e monetários. A terceira lição diz respeito à relação entre política econômica e investimentos. Em 2008, o Brasil se beneficiou de credibilidade acumulada e espaço fiscal para agir. No cenário atual, o investidor aprendeu que confiança não é um ativo eterno. Ela precisa ser construída, mantida e reforçada constantemente. Discursos desalinhados da prática, mudanças frequentes de regras ou incerteza sobre compromissos fiscais são rapidamente precificados pelo mercado. O investidor que ignora isso se expõe a riscos desnecessários. Outra lição central é a importância do tempo no mercado, e não da tentativa de prever o mercado. Em 2008, muitos venderam no pior momento movidos pelo medo, cristalizando perdas que poderiam ser recuperadas ao longo do tempo. Outros, com visão de longo prazo e gestão de risco adequada, conseguiram atravessar a crise e colher frutos depois. No Brasil atual, marcado por volatilidade recorrente, essa lição se torna ainda mais relevante. Decisões impulsivas costumam custar caro. A crise de 2008 também ensinou que liquidez importa. Ativos que pareciam sólidos tornaram-se difíceis de vender quando todos buscaram saída ao mesmo tempo. Para investidores brasileiros, isso reforçou a necessidade de manter parte do patrimônio em instrumentos líquidos, capazes de absorver choques sem comprometer planos de longo prazo. No cenário atual, com mudanças rápidas de humor do mercado, essa reserva estratégica continua sendo fundamental. Do ponto de vista psicológico, talvez a maior herança de 2008 seja o entendimento de que medo e ganância são forças constantes. Elas não desaparecem com mais informação ou tecnologia. O investidor brasileiro amadureceu desde então, mas continua vulnerável a euforias e pânicos. A diferença é que hoje há mais ferramentas, dados e exemplos históricos para evitar erros antigos. A questão é se essas ferramentas são usadas com disciplina ou ignoradas em nome da emoção. Ao comparar 2008 com o presente, fica claro que os desafios mudaram de forma, mas não de essência. Antes, o risco veio de fora e atingiu rapidamente. Hoje, ele se constrói aos poucos, por meio de incertezas fiscais, tensões políticas e um cenário global mais fragmentado. Para o investidor, isso exige menos reação e mais estratégia, menos aposta e mais planejamento. A história da crise financeira de 2008 no Brasil não é apenas um capítulo encerrado.
Ela é um espelho que reflete decisões, erros e acertos que continuam relevantes. O investidor que entende isso não busca prever o próximo colapso, mas se preparar para qualquer cenário. Ele sabe que governos mudam, ciclos passam, mas princípios sólidos permanecem. Em última análise, a maior lição deixada por 2008 é simples e dura: investir é lidar com incerteza de forma consciente. Não existe retorno sem risco, nem segurança sem custo. O Brasil de hoje não é o Brasil de 2008, mas o investidor que ignora o passado está condenado a repetir seus erros. A história não garante lucros, mas oferece algo ainda mais valioso: consciência.